E se a nossa mente operasse de acordo com as mesmas leis da física que regem o universo? Parece uma ideia bem maluca, né? Pois hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais fundamentais e talvez mais desafiadores de Carl Jung, a energia psíquica. E para a gente entender bem essa ideia, vamos direto na fonte, né? A gente vai se basear na obra Contribuições à Psicologia Analítica, que foi onde o Jung apresentou pela primeira vez o seu raciocínio original sobre esse assunto. Isso já nos joga direto numa pergunta central, que na verdade é o que molda toda essa nossa análise. Será que dá para aplicar os princípios da física no nosso mundo interior, na nossa mente? Bem, para o Jung, a resposta era um sonoro sim. Para Jung, tudo começa com a ideia de que existem basicamente duas lentes diferentes para a gente analisar qualquer evento que acontece, seja no mundo físico lá fora ou aqui dentro, no mundo psicológico. De um lado, a gente tem a visão mecanicista, sabe? Aquela que é causal. Ela olha para o passado e a pergunta é sempre, ok, mas o que causou isso? Pensa numa planta que murchou. A causa foi a falta de água, causa e efeito. Agora, do outro lado, tem a visão energética, que o Jung chamava de finalista. Essa olha para o futuro. A pergunta muda para qual é o objetivo disso? Para onde isso está indo? A mesma planta agora está crescendo em direção à luz. Ela está buscando sobreviver. Percebe a diferença? Uma foca na causa, a outra na finalidade. E aqui está o pulo do gato. Para o Jung, essas duas visões não são inimigas. Muito pelo contrário, elas se complementam. São como duas ferramentas diferentes na mesma caixa. Só que, assim como não dá para focar em dois objetos ao mesmo tempo, não dá para aplicar a visão causal e a finalista simultaneamente. É uma de cada vez. Beleza. Com essa estrutura em mente, vamos finalmente para o conceito principal de hoje. O que, afinal de contas, o Jung queria dizer com energia psíquica? Então, Jung se apoiou numa ideia muito forte para a época. A energia da mente não era só uma metáfora, não. Ele defendia que era um conceito tão real e tão válido quanto a energia física que a gente estuda, aquela que move o universo. E olha, isso era uma quebra de paradigma gigantesca. Naquela época, a visão geral era de que a consciência era só um subproduto do cérebro, uma consequência. Mas para Jung não, a psique era uma realidade em si mesma, com suas próprias leis, sua própria dinâmica. Então, para resumir, energia psíquica é a intensidade por trás dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos impulsos. É literalmente o que nos move. Jung não via a mente como algo parado, estático, mas sim como um sistema dinâmico de energia que está o tempo todo em movimento. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se essa energia psíquica é real mesmo, como é que a gente mede isso? Como se quantifica a força de uma emoção? Ou de uma ideia? É um desafio, entanto. O primeiro método que vem à cabeça é o mais intuitivo de todos, claro. Todos nós temos uma noção interna do que é mais importante para a gente. A gente consegue sentir a carga, a energia de um pensamento em comparação com outro, né? A grande questão, no entanto, é a seguinte: até que ponto a gente pode confiar nesse método? Será que essa nossa avaliação interna, o nosso achômetro, é um guia preciso para as forças que estão realmente atuando na nossa psique? A conclusão do Jung foi que não. Ele argumentou que essa avaliação subjetiva falha feio quando a gente tenta comparar coisas diferentes, tipo o valor de um conceito científico com a beleza de uma obra de arte. E pior, ela se torna completamente inútil quando as forças do inconsciente entram na jogada, porque por definição elas estão fora do nosso controle consciente. Certo, se o método subjetivo não funciona, qual é a alternativa? Bom, o Jung propôs o método objetivo, para a gente localizar e medir a energia psíquica. E a chave para isso é identificar o que ele chamou de complexos. Um complexo, basicamente, funciona como um centro de gravidade de energia na nossa psique. Ele vai atraindo experiências, ideias, memórias relacionadas, como se fosse um imã mesmo. E com o tempo, ele vai crescendo em força e influência. E é aqui que a medição fica mais clara. A força de um complexo não é algo abstrato, não. Ela pode ser medida pela capacidade que ele tem de puxar o conteúdo da nossa mente para a órbita dele. Quanto mais ele domina os nossos pensamentos, mais poderoso ele é. O Jung, então, desenhou um mapa com 3 passos bem concretos para a gente conseguir estimar o valor energético de um complexo. Primeiro, com que frequência ele é ativado no nosso dia a dia? Segundo, que tipo de perturbação ele causa no nosso comportamento, tipo, esquecer um nome importante ou cometer um ato falho? E terceiro, qual é a intensidade da emoção que ele gera quando é ativado? Isso não era só teoria, não.
Para medir de forma objetiva a intensidade emocional de um complexo, Jung se baseou na psicologia experimental da sua época. Ele chegou a citar instrumentos que registravam as reações físicas do corpo, como alterações no pulso, na respiração e até na condutividade da pele. Ou seja, ele estava conectando a energia invisível da psique a dados que a gente pode observar e medir. E assim a gente chega na grande conclusão. Ao juntar as visões causal e energética, o Jung nos dá uma imagem da psique que não é só um arquivo de memórias do passado. É um campo de forças vivo, um sistema dinâmico de energia que, ao mesmo tempo que é moldado pelo passado, está sempre se movendo em direção a um futuro. E tudo isso, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta para refletir. Uma pergunta bem provocadora, na verdade. Se a gente parar e observar os nossos próprios pensamentos, emoções e comportamentos, para onde é que a nossa energia psíquica está fluindo de verdade? Onde estão os nossos maiores investimentos de energia? Porque a resposta para isso, bom, ela pode muito bem revelar o destino que a nossa psique lá no fundo está tentando alcançar.